os bombeiros têm um papel absolutamente fundamental na segurança e salvaguarda das populações e do território. Tem de ser reconhecido, enaltecido e agradecido o seu trabalho, que muitas vezes é desempenhado com risco para a sua própria saúde e não menos vezes para a sua própria vida. No entanto, não podemos esquecer que os corpos de bombeiros apresentam diferenças substanciais de meios e de níveis de serviço em função da sua natureza. Sapadores, municipais, profissionais, voluntários, com ou sem equipas de intervenção permanente, e da capacidade e disponibilidade dos municípios de suportar o financiamento dos corpos municipais ou parte dele nos corpos de associações humanitárias de bombeiros. O próprio Tribunal de Contas concluiu, em 2022, que um conjunto alargado de situações que mereciam atenção por parte da tutela política e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Entre as situações detectadas, o Tribunal verificou que a distribuição dos corpos de bombeiros ao longo do território não atende a critérios de economia, eficiência e eficácia. Foram identificadas também disparidades ao nível dos corpos de bombeiros por município e as áreas de intervenção e a população servida por cada corpo de bombeiros apresenta ainda maiores disparidades. Não se encontram igualmente definidos níveis de desempenho padrão a cumprir em função do risco e das características do território, pelo que também não se encontra estimado o custo da estrutura necessário de meios humanos, técnicos e materiais. Além disso, apenas 22 dos mais de 400 corpos de bombeiros estão constituídos enquanto estruturas profissionais, pelo que, apesar da tendência de criação de equipas de intervenção permanente, o sistema assenta numa lógica de voluntariado. Ora, todas estas conclusões apontam no sentido de ser necessária uma verdadeira mudança de paradigma, uma verdadeira reforma que permita não só a valorização e profissionalização dos bombeiros, mas também uma efetiva capacidade de resposta às calamidades que, infelizmente, se verificam com maior frequência do que qualquer um de nós desejaria. É preciso olhar para a coordenação em caso de calamidade, para as linhas de comando, para a articulação entre os bombeiros e a proteção civil e garantir que a capacidade de resposta não é condicionada por questões de desorganização, ausência de liderança ou coordenação. O Tribunal, com base nestas conclusões, recomendou ao Governo que promovesse um quadro legal com vista a uma reestruturação do modelo organizativo dos corpos de bombeiros, que permitisse maior coesão territorial. Tal implicaria necessariamente definir um modelo de serviços operacionais assente na profissionalização e na formação dos recursos humanos, bem como a definição, de forma integrada, dos níveis de financiamento público e das responsabilidades pelo controle da sua aplicação. E ainda em julho deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro fez várias afirmações, alertando para a necessidade dos bombeiros de terem incentivos e um estatuto que valorize o seu trabalho e a sua disponibilidade e que seria necessário profissionalizar algumas tarefas e algumas respostas, garantindo que as medidas iam acontecer nos próximos meses e nos próximos anos. Continuamos à espera. Nas propostas que o Partido Comunista nos traz aqui hoje, não há, obstante algum mérito em tentar resolver algumas das reivindicações dos bombeiros, não só não o faz de forma estruturada, como levanta alguns problemas adicionais. Além disso, ao não permitir arrastamentos, também não deu a hipótese de existirem outras propostas com outras soluções que pudessem ser avaliadas e votadas. E por isso, sobra-nos analisar as duas propostas que o PCP permitiu que viessem a debate. O PCP pretende alterar as escalas salariais do Estatuto Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, os bombeiros chapadores, em concreto, para a atribuição do suplemento de risco, penosidade e insalubridade. Mas no caso dos bombeiros chapadores, a questão é muito mais profunda, no sentido em que se trata de uma carreira não revista e estar a criar suplementos não resolve o cerne da questão. Os salários não estão adequados à tabela remuneratória única aplicável aos restantes trabalhadores da administração pública. Para além disso, o PCP pretende que, no âmbito da bonificação, o pagamento nos termos legais das correspondentes contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social seja integralmente suportado pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro, que funciona no âmbito da Liga dos Bombeiros Portugueses, ao contrário do que acontece atualmente, em que as contribuições são suportadas em partes iguais pelo interessado e pelo fundo, colocando assim em causa a sustentabilidade financeira do próprio fundo. O PCP pretende ainda que aos 50 anos os bombeiros possam passar para funções administrativas dentro ou fora dos bombeiros. Ora, com a pouca renovação dos recursos humanos que sabemos estar a existir, há menos 10 mil bombeiros desde 2004, coloca-se ainda em causa a sustentabilidade da proteção civil. É por isso fundamental
que se avance no sentido de uma verdadeira reestruturação dos corpos de bombeiros, da revisão da carreira, da valorização, da profissionalização, de uma avaliação efetiva do território, de forma a compreendermos as necessidades e de medidas que promovam o interesse em aderir a uma carreira de bombeiro. Medidas avulso, de forma dispersa, nos vários diplomas, muitos deles desatualizados, não vão resolver os problemas, vão só protelar por algum tempo alguns deles. É preciso coragem e é preciso determinação para tomar as decisões e promover as políticas que permitam termos uma verdadeira valorização dos nossos bombeiros e uma concreta e eficiente capacidade de resposta. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não há pedido de esclarecimento.